Olá, sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal Mari Knaben, Mari e Seus Mundos. Vamos dar continuidade à leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Hoje, então, daremos continuidade ao capítulo 8, desenvolvendo aqui na parte 21 do vídeo. Vamos continuar falando sobre os estados de ondas cerebrais. Estados de ondas cerebrais em adultos, panorama geral. Beta. Quando lê este capítulo, o mais provável é que você esteja no estado desperto cotidiano da atividade de ondas cerebrais beta. Seu cérebro está processando dados sensoriais e tentando criar significado entre seus mundo exterior e interior. Enquanto está absorto no material deste livro, você pode sentir o peso de seu corpo em seu assento, pode ouvir música ao fundo, pode olhar em volta e através da janela. Todos esses dados estão sendo processados por seu neocórtex pensante. Alfa. Agora, digamos que você feche os olhos. 80% de nossas informações sensoriais derivam da visão. E tente examinar seu interior. Como você reduziu grandemente a entrada de dados sensoriais do ambiente, menos informações estão entrando em seu sistema nervoso. Suas ondas cerebrais naturalmente desaceleram no estado alfa. Você relaxa. Fica menos preocupado com os elementos em seu mundo externo, e o mundo interno começa a consumir sua atenção. Você tende a pensar e analisar menos. Em alfa, o cérebro está em um estado meditativo leve. Quando você praticar a meditação na parte 3, atingirá um estado alfa ainda mais profundo. No dia a dia, seu cérebro entra em alfa sem muito esforço de sua parte. Por exemplo, quando você está aprendendo algo novo em uma palestra, geralmente seu cérebro está operando em beta baixo ou médio. Você está escutando a mensagem e analisando os conceitos apresentados. Quando ouviu o suficiente ou gostou de algo particularmente interessante que se aplica a você, naturalmente faz uma pausa e seu cérebro desliza para alfa. Você faz isso porque a informação está sendo consolidada em sua massa cinzenta. E enquanto você olha fixamente para o espaço, está cuidando de seus pensamentos e tornando-os mais reais do que o mundo externo. No momento em que isso ocorre, seu lobo frontal está conectando essas informações à sua arquitetura cerebral e, como mágica, você consegue lembrar o que acabou de aprender. Teta. Em adultos, as ondas tetas emergem no estado crepuscular ou lúcido, durante o qual algumas pessoas se encontram semi-despertas e semi-adormecidas. A mente consciente está desperta, enquanto o corpo, de certa forma, está adormecido. É nesse estado que um hipnoterapeuta consegue acessar a mente subconsciente. Em Teta, somos mais programáveis porque não há nenhum véu entre as mentes consciente e subconsciente. Delta. Para a maioria de nós, as ondas delta representam um sono profundo. Nesse domínio, há muito pouca atenção consciente e o corpo está se recuperando. Como esse panorama geral demonstra, quando migramos para os estados de ondas cerebrais mais lentas, vamos mais fundo no mundo interior da mente subconsciente. O inverso também é válido. Ao migrarmos para estados de ondas cerebrais mais altas, ficamos mais conscientes e atentos ao mundo externo. Com a prática repetida, esses terrenos da mente começam a ficar familiares. A exemplo de qualquer outra coisa em que persiste, você se dará conta de como é cada padrão de onda cerebral. Saberá quando estiver analisando ou pensando exageradamente em beta. Observará quando não estiver presente, porque está oscilando das emoções do passado à tentativa de antecipar um futuro conhecido. Também perceberá quando estiver em alfa ou teta, pois sentirá a coerência. Com o tempo, saberá quando está e quando não está. Gama. As ondas cerebrais mais rápidas de todas. As ondas gama, de 40 a 100 Hz, são a frequência de ondas cerebrais mais rápidas já documentadas. As ondas gama são mais comprimidas e têm menos amplitude comparadas aos outros 4 tipos de ondas cerebrais que discuti. Por isso, embora seus ciclos por segundo sejam similares à beta de alta frequência, não há uma correlação exata entre elas. Apresentar grande quantidade de atividade gama coerente no cérebro de modo geral está ligado a estados mentais elevados, como felicidade, compaixão e até consciência aumentada, o que geralmente acarreta melhor formação de memória. Este é um estado ampliado de consciência que as pessoas tendem a descrever como experiência transcendente ou de pico. Para os nossos propósitos,
Pense em gama como o efeito colateral de uma mudança na consciência. Vou apresentar aqui para vocês o gráfico onde é representado as ondas cerebrais. Então, aqui nós temos as ondas, como é a formação das ondas beta, alfa, teta, delta e gama. Que é como nós aprendemos aqui agora, né? Que as ondas gamas, elas são mais curtinhas e mais rápidas. 3 níveis de ondas beta governam nossas horas de vigília. Visto que passamos a maior parte do período de vigília consciente com nossa atenção no ambiente externo e funcionando em beta, vamos falar sobre os 3 níveis desse padrão de onda cerebral. Esse entendimento facilitará a migração de beta para alfa e, enfim, para teta no estado meditativo. Beta de baixa frequência é definido como a faixa de atenção interessada, relaxada, de 13 a 15 Hz, ciclos por segundo. Se você está desfrutando a leitura de um livro e tem familiaridade com o assunto, seu cérebro provavelmente estará disparando em beta baixo, pois você está prestando um certo grau de atenção sem qualquer vigilância. Beta de média frequência é produzida durante a atenção concentrada em estímulos externos sustentados. Aprender é um bom exemplo. Se eu fosse testá-lo sobre o que você leu enquanto desfrutava daquele livro em beta baixo, você teria de se avivar um pouco e, consequentemente, haveria mais atividade no neocórtex, tal como pensamento analítico. Beta médio opera entre 16 e 22 Hz. As frequências em beta médio e até beta baixo, em certa extensão, refletem nosso pensamento consciente ou racional e nosso estado alerta. São o resultado do neocórtex captando os estímulos do ambiente por meio de todos os nossos sentidos e reunindo as informações em um pacote para criar um nível mental. Como você pode imaginar, com esse foco no que estamos vendo, ouvindo, provando, sentindo ou cheirando, surge uma grande dose de complexidade e atividade no interior do cérebro para gerar esse nível de estimulação. Beta de alta frequência é caracterizado por qualquer padrão de onda cerebral de 22 a 50 Hz. Padrões de beta alto são observados durante situações estressantes em que as substâncias químicas nocivas de sobrevivência são produzidas no corpo. Manter esse foco sustentado em tal estado de grande excitação não é o tipo de atenção focada que usamos para aprender, criar, sonhar, resolver problemas ou mesmo curar. Na realidade, poderíamos dizer que o cérebro em beta alto está operando numa concentração focada excessiva. A mente está excitada demais e o corpo estimulado demais para estar em qualquer aparência de ordem. Por enquanto, saiba que quando está em beta alto, você talvez esteja focando demasiadamente em algo e é difícil de parar isso. Beta alto, mecanismo de sobrevivência de curto prazo, fonte de estresse e desequilíbrio a longo prazo. As emergências sempre criam uma necessidade considerável de aumento da atividade elétrica no cérebro. A natureza nos dotou da reação lutar ou fugir, que ajuda a focar rapidamente em situações potencialmente perigosas. A forte excitação fisiológica do coração, dos pulmões e do sistema nervoso simpático leva a uma mudança drástica nos estados fisiológicos. Nossa percepção, comportamentos, atitudes e emoções são alterados. Esse tipo de atenção é muito diferente da que normalmente utilizamos. Ela nos faz agir como um animal acelerado com um grande banco de memória. As escalas de atenção se voltam para o ambiente externo, provocando um estado mental excessivamente focado. Ansiedade, preocupação, raiva, dor, sofrimento, frustração, medo e até estados mentais competitivos induzem as ondas beta de alta frequência a predominar durante as crises. A curto prazo, isso é muito útil a todos os organismos. Não há nada de errado com essa faixa de atenção estreita e excessivamente focada. Nós fazemos o serviço, pois ela nos concede a habilidade de realizar muitas coisas. No entanto, se continuamos no modo de emergência por muito tempo, beta alto nos desequilibra, pois mantê-lo exige uma imensa quantidade de energia. E porque esse é o padrão cerebral mais reativo, instável e volátil de todos. Quando beta alto torna-se crônico e descontrolado, o cérebro é drenado além da faixa saudável. Infelizmente, beta alto é terrivelmente utilizado pela maioria da população. Somos obsessivos ou compulsivos, estamos insones ou cronicamente fatigados, ansiosos ou deprimidos, empurrando com força em todas as direções para sermos todo-poderosos ou nos agarrando desesperadamente à nossa dor para sentirmos totalmente impotentes, competindo para ir em frente ou vitimizados por nossas circunstâncias. Beta alto contínuo deixa nosso cérebro em desordem. Para colocar isso em perspectiva, pense no funcionamento normal do cérebro como parte do sistema nervoso central.
que controla e coordena todos os outros sistemas do corpo, mantém seus batimentos cardíacos, digere seus alimentos, regula seu sistema imune, mantém sua taxa respiratória, equilibra seus hormônios, controla seu metabolismo e elimina a controla seu metabolismo e elimina dejetos, para citar algumas funções. Contanto que a mente esteja coerente e em ordem, as mensagens que viajam do cérebro para o corpo via medula espinhal produzem sinais sincronizados para um corpo equilibrado e saudável. Muitas pessoas, no entanto, passam suas horas de vigília em estado beta autossustentado. Para elas, tudo é uma emergência. O cérebro fica constantemente em um ciclo muito rápido, o que penaliza todo o sistema. Viver nessa margem estreita de ondas cerebrais é como dirigir um carro engatado em primeira marcha, ao mesmo tempo pisando no acelerador. Essas pessoas conduzem suas vidas sem sequer parar para considerar uma troca de marcha para outros estados cerebrais. A repetição contínua de pensamentos baseados na sobrevivência cria sentimentos de raiva, medo, tristeza, ansiedade, depressão, competição, agressão, insegurança e frustração, entre outros. As pessoas ficam tão presas nessas emoções intoxicantes que tentam analisar seus problemas de dentro desses sentimentos familiares, o que só perpetua mais sentimentos excessivamente focados na sobrevivência. Lembre também que podemos acionar a resposta de estresse unicamente pelo pensamento. O modo como pensamos reforça o próprio estado do cérebro e do corpo, o que então nos faz pensar do mesmo modo, e o ciclo continua. É a serpente comendo sua cauda. Beta alto de longo prazo produz um coquetel insalubre de substâncias químicas de estresse, que podem desequilibrar o cérebro como uma orquestra sinfônica desafinada. Partes do cérebro podem parar de se coordenar efetivamente com outras áreas. Regiões inteiras trabalham separadamente e em oposição. Como uma casa dividida ao meio, o cérebro não mais se comunica de modo holístico e organizado. Quando as substâncias químicas estressantes forçam o cérebro pensante, o neocórtex, a ficar mais segregado, podemos operar como uma pessoa com desordem de múltipla personalidade, pois experimentamos todas as personalidades ao mesmo tempo, em vez de uma de cada vez. Claro que, quando os sinais desordenados e incoerentes do cérebro retransmitem mensagens eletroquímicas misturadas e erráticas através do sistema nervoso central para o restante dos sistemas fisiológicos, isso desequilibra o corpo, perturbando sua homeostase ou seu equilíbrio e preparando o terreno para enfermidades. Se vivemos nesse modo altamente estressante de função cerebral caótica por períodos estendidos, o coração é impactado, levando às arritmias ou pressão alta. A digestão começa a apresentar problemas, indigestão, refluxo e sintomas relacionados. E a função imunológica enfraquece, resultando em resfriados, alergias, câncer, artrite reumatoide, etc. Todas essas consequências derivam de um sistema nervoso desequilibrado, operando de forma incoerente devido à ação de substâncias químicas estressantes e ondas cerebrais de beta alta, reafirmando o mundo exterior como a única realidade. Beta alto de longo prazo dificulta o foco no eu interior. O estresse que estou discutindo é um produto de nosso vício nos três grandes. O problema não é estarmos conscientes e atentos, mas sim nosso foco em beta alto estar quase que exclusivamente em nosso ambiente, pessoas, coisas, locais, nossas partes e funções corporais, estou com fome, sou fraco demais, quero um nariz melhor, estou gorda comparada a ela, e no tempo, corra, o relógio está andando. Em beta alto, o mundo exterior parece mais real do que o interior. Nossa atenção e percepção conscientes enfocam primariamente todas as coisas que constituem o ambiente externo. Assim, nos identificamos mais prontamente com os elementos materiais. Criticamos todo mundo que conhecemos, julgamos a aparência do nosso corpo, ficamos excessivamente focados em nossos problemas, nos agarramos a objetos que possuímos com medo de perdê-los, nos sobrecarregamos com lugares aonde precisamos ir e ficamos preocupados com o tempo. Isso deixa pouco poder de processamento para prestar atenção nas mudanças que realmente queremos fazer, ir para dentro, observar e monitorar nossos pensamentos, comportamento e emoções. É difícil enfocar nossa realidade interna quando estamos excessivamente fixados em nosso mundo exterior. De modo geral, não conseguimos nos concentrar em nada senão nos três grandes. Não conseguimos abrir a mente além das fronteiras de nosso foco estreito e ficamos obcecados com problemas em vez de pensar em soluções. Por que requer tanto esforço se abstrair do externo e se voltar para dentro? O cérebro em beta alto não pode mudar de marcha facilmente para o reino imaginário de alfa. Nossos padrões de onda cerebral nos mantêm presos em todos esses elementos de nosso mundo exterior como se eles fossem reais.
Quando você está preso em beta alto, a aprendizagem é difícil. Pouquíssimas informações novas que não sejam iguais à emoção que você está experimentando conseguem entrar em seu sistema nervoso. A verdade é a seguinte: os problemas que você está tão ocupado analisando não podem ser resolvidos dentro da emoção em que você faz a análise. Por que não? Bem, sua análise está criando frequências cada vez mais altas de beta. Pensar nesse modo faz seu cérebro ter reações exageradas, você raciocina mal e pensa sem clareza. Em vista das emoções que o capturam, você está pensando no passado e tentando prever o próximo momento baseado no passado, e seu cérebro não consegue processar o momento presente. Não há espaço para o desconhecido aparecer no seu mundo. Você se sente separado do campo quântico e não consegue sequer cogitar novas possibilidades para suas circunstâncias. Seu cérebro não está no modo criativo. Está fixado na sobrevivência, preocupado com os possíveis piores cenários. Mais uma vez, não será codificada muita informação no sistema que não seja igual ao daquele estado de emergência. Quando tudo parece uma crise, seu cérebro transforma a sobrevivência em prioridade sem aprender ou criar. Não é hora de crescimento, é hora de sobrevivência e emergência. A resposta situa-se fora das emoções com que você está lutando e dos pensamentos que está analisando excessivamente, pois ambos continuam conectados ao seu passado, o familiar e o conhecido. Resolver seus problemas começa com ir além desses sentimentos familiares e substituir seu foco disperso nos três grandes por um modo de pensar mais ordenado. Os sinais incoerentes de beta alto produzem pensamentos dispersos. Como você pode imaginar, quando o cérebro está em beta alto e você está processando informações sensoriais envolvendo o ambiente, seu corpo e o tempo, essa atividade pode criar um pouco de caos. Junto com o entendimento de que os impulsos elétricos em seu cérebro ocorrem em certa quantidade, ciclos por segundo, também é importante estar ciente da qualidade do sinal. Assim como a discussão da criação quântica mostrou o quanto é vital enviar um sinal coerente até o campo para indicar o resultado futuro que você pretende, a coerência é essencial para seu pensamento e suas ondas cerebrais. Em qualquer momento em que você estiver na faixa de frequência beta, um dos três grandes terá mais da sua atenção. Se está pensando em atraso, sua ênfase está no tempo. Esse pensamento está enviando uma onda de frequência mais alta através do seu neocórtex. Claro que você também está ciente do seu corpo e do seu ambiente, e, portanto, enviando impulsos eletromagnéticos relacionados a eles. Só que no caso dos dois últimos, você está enviando padrões de ondas diferentes através do neocórtex, com uma frequência mais baixa. Suas ondas cerebrais focadas no tempo poderiam ter o seguinte aspecto. Aqui eu vou apresentar para vocês a figura, a diagramação. A primeira. Suas ondas cerebrais focadas no ambiente poderiam ter o seguinte aspecto. Esse primeiro aqui, quando as nossas ondas cerebrais estão focadas no nosso ambiente. Suas ondas cerebrais focadas no corpo poderiam ter o seguinte aspecto, quando nós focamos no nosso corpo, no que estamos sentindo. Então, poderia ter esse desenho aqui, as ondas cerebrais. Sua atenção fragmentada, causada por tentarem focar simultaneamente os três grandes, produziria então um padrão de onda cerebral que poderia ter o seguinte aspecto. Então, quando nós estamos emaranhados, pensando tudo e sentindo tudo ao mesmo tempo. Como você pode ver, esses três padrões diferentes reunidos durante o estresse produzem um sinal incoerente no modo beta alto. Se você tiver algo de parecido comigo, já teve experiências de quando este último desenho representa seus pensamentos dispersos. Quando estamos plugados em todas as três dimensões, ambiente, corpo e tempo, o cérebro tenta integrar suas frequências e padrões de ondas variados. Isso exige uma enorme quantidade de tempo e de espaço do processador. Se conseguirmos eliminar nosso foco em qualquer um deles, os padrões emergentes serão mais coerentes e seremos mais capazes de processá-los. E então nós temos aqui uma amostragem da diferença entre um sinal coerente e um sinal incoerente. As ondas coerentes e ondas incoerentes. Vocês conseguem observar? Então, na primeira figura, a energia é ordenada, organizada e rítmica. Quando a energia é extremamente sincrônica e padronizada, é profundamente mais poderosa. A luz emitida por um laser é um exemplo de ondas coerentes, de energia movendo-se juntas em uníssono. Na segunda figura, os padrões de energia são caóticos, desintegrados e fora de fase. Um exemplo de sinal incoerente menos poderoso é a luz de uma lâmpada incandescente. Consciência e não análise permite a entrada do subconsciente.
Eis aqui uma forma de saber se você está no estado beta. Se está constantemente analisando, chamo isso de estar na mente analítica. Você está em beta e não é capaz de entrar na mente subconsciente. A expressão paralisia por análise é apropriada aqui. Bem, isso é que acontece quando vivemos a maior parte da vida na faixa beta. A única hora em que não estamos em beta é quando dormimos. Nesse caso, estamos na faixa delta de atividade da onda cerebral. Agora você pode estar pensando, mas você disse que precisamos estar conscientes, precisamos nos familiarizar com nossos pensamentos, sentimentos, padrões de respostas e etc. Isso não exige análise? Na verdade, a consciência pode existir fora da análise. Quando você está consciente, pode pensar: estou furioso. Quando está analisando, vai além dessa simples observação e adiciona: por que essa página está demorando tanto para baixar? Quem desenhou esse site estúpido? Por que é que sempre que estou apressado, como agora em que estou tentando obter uma listagem de filmes, a conexão da internet é tão lenta? Consciência. Como pretendo que seja praticada aqui, é simplesmente notar, observar um pensamento ou sentimento e ir adiante. Um modelo operacional de meditação. Agora que cobrimos alguns aspectos básicos sobre as ondas cerebrais em crianças e adultos, essa base fornecerá um modelo operacional. Veja as próximas 5 figuras, para ajudar a entender o processo meditativo. Comecemos com a figura 8E. Graças a pesquisas com padrões de ondas cerebrais em crianças, sabemos que ao nascer, estamos completamente nos domínios do subconsciente. Aqui na figura 8E, nós temos um círculo. Deixe esse círculo representar a mente. Quando nascemos, temos uma mente totalmente subconsciente, ou seja, uma mente vazia, né? Aqui. Somente um círculo vazio. A seguir, examine a figura 8F. Os sinais de mais e menos representam como a mente de uma criança em desenvolvimento aprende com as identificações e associações positivas e negativas, que dão origem a hábitos e comportamentos. Segue-se um exemplo de identificação positiva. Quando uma criança está com fome ou desconfortável, ela chora alto, fazendo um esforço para se comunicar a fim de obter atenção. Quando quem cuida dela responde alimentando ou trocando a fralda, a criança faz uma importante conexão entre seus mundos interno e externo. É preciso apenas algumas repetições antes de ela aprender a associar choro alto com ser alimentada ou ficar confortável. Isso se torna um comportamento. Um bom exemplo de uma associação negativa é quando uma criança de 2 anos encosta o dedo em um fogão quente. Ela aprende muito rapidamente a identificar o objeto que vê externamente, o fogão, com a dor que está sentindo internamente, e após algumas tentativas aprende uma lição valiosa. Então aqui na figura 8F, nós temos essa associação, né? A mente da criança começa a aprender, né, a diferenciar o positivo do negativo. Nos 2 exemplos, poderíamos dizer que no momento em que a criança nota uma alteração química interna no corpo, o cérebro se anima e presta atenção ao que estava no ambiente externo e causou essa alteração, seja prazer ou dor. Esses tipos de identificações e associações começam a desenvolver lentamente muitos hábitos, habilidades e comportamentos. Como você aprendeu, em torno dos 6 ou 7 anos de idade, quando as ondas cerebrais mudam para alfa, a criança começa a desenvolver a mente analítica ou crítica. Para a maioria das crianças, o desenvolvimento da mente analítica normalmente termina entre os 7 e 12 anos de idade. A meditação leva da mente analítica para dentro do subconsciente. Na figura 8G, a linha no alto do círculo é a mente analítica, que atua como uma barreira para separar a mente consciente da subconsciente. Em adultos, essa mente crítica adora raciocinar, avaliar, antecipar, prever, comparar o que sabe com o que está aprendendo ou contrastar o conhecido e o desconhecido. Na maior parte dos casos, quando os adultos estão conscientes, suas mentes analíticas estão sempre trabalhando e, consequentemente, funcionando em algum domínio das ondas beta. Então, aqui nessa figura que eu acabei de mencionar, né, dos 7 aos 12 anos, dos 7 aos 12 anos, a mente, ela é maior, subconsciente. Temos pouca mente analítica, dos 7 aos 12. Entre os 6 e 7 anos de idade, a mente analítica começa a se formar. Ela atua como uma barreira separando a mente consciente da subconsciente, que foi o que lemos anteriormente, né? Essa linha que representa essa separação, a mente consciente da mente subconsciente. Agora veja a figura 8H. Acima da linha que representa a mente analítica está a mente consciente,
que é 5% da mente total. É o local da lógica e do raciocínio, que contribui para a nossa vontade, fé, intenções e habilidades criativas. A mente subconsciente, que constitui cerca de 95% de quem somos, consiste das identificações e associações positivas e negativas, que dão origem aos hábitos e comportamentos. Então, aqui na figura 8H, a mente total é constituída de 5% da mente consciente e 95% da mente subconsciente. A mente consciente opera primariamente usando a lógica, o raciocínio, é a mente analítica, que fazem surgir nossa determinação, fé, habilidades criativas e intenções. A mente subconsciente compreende nossa miríade de identificações positivas e negativas, que dão origem aos hábitos, comportamentos, habilidades, crenças e percepções. Vejamos. Aqui. A figura 8I ilustra o objetivo mais fundamental da meditação, representado pela seta, ir além da mente analítica. Quando estamos nessa mente, não podemos realmente mudar. Podemos analisar nosso antigo eu, mas não podemos desinstalar os programas antigos e instalar novos. A meditação abre a porta entre as mentes consciente e subconsciente. Meditamos para acessar o sistema operacional do subconsciente, onde residem todos os hábitos, comportamentos indesejados, e para mudá-los para modos mais produtivos que nos apoiem em nossa vida. Então, a meditação, indo além da mente analítica. Vejam aqui a figura. Quando nós meditamos, nós então criamos uma abertura, nessa linha entre a mente consciente e subconsciente. Nós criamos uma abertura e as duas mentes teremos acesso, a mente consciente terá acesso à mente subconsciente. Um dos principais objetivos da meditação é ir além da mente consciente e acessar a mente subconsciente, a fim de mudar hábitos, comportamentos, crenças, reações emocionais, atitudes e estados de ser inconscientes e autodestrutíveis. Autodestrutivos. Então, pessoal, encerramos aqui hoje a leitura da parte 21 e retornaremos em breve, no próximo vídeo, na parte 22, nessa continuação da leitura, e em breve adentraremos a parte 3, aonde então aprenderemos sobre a meditação. Eu espero vocês no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Até mais!